Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que também estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. A palavra de Deus, ela é tudo o que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual, em fé, em obediência, para nos tornarmos edifício, morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nos salvar, para nos moldar, para nos educar, para nos fortalecer, para nos corrigir. Por isso eu quis iniciar o culto desta noite lendo parte do Salmo 119, porque o Salmo 119, ele todo, no seu todo, enaltece e engrandece a palavra de Deus, demonstrando o quanto ela é superior a todas as coisas, o quanto ela é importante para cada um de nós. E eu quero meditar nesta noite com os irmãos que
infelizmente, as pessoas, ou muitas vezes nós, não estamos nos lembrando daquilo que nós éramos anteriormente, antes de conhecermos a palavra de Deus, e por isso muitas vezes nos deixamos dominar por duas situações: ou pelo orgulho, e aí é um caminho que precede a queda, ou nos deixamos dominar pela teoria do autoconhecimento, que também é uma forma de orgulho, e achamos que não temos mais a necessidade de nos debruçarmos na palavra de Deus, e acabamos buscando outros meios e outros métodos para satisfazer a vontade do Espírito Santo, que é de verdadeiramente continuarmos em crescimento espiritual constantemente até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas, e podemos dizer assim, de uma forma até natural, e nós vamos estar falando não somente das pessoas do mundo, mas também das pessoas como nós, religiosas, porque somos religiosos, não podemos falar que não somos, temos uma religião, mas a religião, ela não pode determinar aquilo que somos. O que determina aquilo que somos é a palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus. Mas em todas as eras, em todos os momentos, as pessoas sempre tiveram a preocupação de se achegar a Deus, de fazer a obra de Deus, de conhecer a Deus. Buscaram de várias formas, de várias maneiras, buscaram através de sacrifícios, através de ofertas e oferendas, e ainda fazem isto hoje, ainda buscam isto hoje. E respondendo esta palavra, respondendo essa questão, Jesus, em um certo momento, quando estava pregando o Evangelho, ali no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29, chegam para Jesus e perguntam: que faremos, pois, nós para executarmos as obras de Deus? Era uma preocupação válida, lógica, O que eu tenho que fazer, Senhor, para realizar a vontade, a obra de Deus, para se achegar a Ele, para ter comunhão com Ele, para receber dele a sua graça, para receber a sua misericórdia, para alcançá-lo de alguma forma, para mudar a minha condição humana, para verdadeiramente preencher o meu coração. E olha, quem fez essa pergunta eram pessoas conhecedoras da lei, pessoas que conheciam os costumes, os preceitos, os dogmas, tudo que tinha sido ensinado e promulgado durante séculos e séculos até chegar a Jesus. Pessoas que levantavam pela manhã e ao olharem ao céu, oravam. Pessoas que chegando a um determinado momento do dia levavam a sua oferta no templo, ou iam para a sinagoga para ler a palavra e meditar. Então se criou um conceito, se criou uma ideia, se criou em um determinado momento que o homem tinha condições, que o homem tem condições de se achegar a Deus pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, por aquilo que ele faz para agradar a Deus de alguma forma. Mas a resposta de Jesus tirou o chão daquele povo. A resposta de Jesus foi um soco no estômago deles, deixou eles sem ar, deixou eles sem movimento, tirou deles a segurança, tirou deles a concepção que, não, eu posso
realmente fazer alguma coisa que Deus se agrada e assim receber de Deus algo, ser merecedor de algo. Não. Jesus, no versículo 29, responde: a obra de Deus é esta. Veja, eles perguntam no plural, Jesus responde no singular. Eles perguntam: quais são elas? Eu tenho que dar mais, jejuar mais, orar mais, eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu tenho que poder mais. Quais são as obras? E Jesus fala: não, a obra não é tudo isso que você está olhando aí fora. A obra é uma só, é um único item. Ele diz: a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Crede em mim. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: crede em mim, não se turbe o teu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Note, irmãos, se Jesus não fosse Deus, seria uma blasfêmia. Porque você não pode crer em Deus e crer em outra pessoa. Crer, você só crê em Deus. Jesus disse: não, você vai crer no Pai e vai acreditar também em mim. A obra de Deus é essa: é crer naquele quem Ele enviou. Credes em mim. E eu quero voltar lá no texto que nós lemos em Efésios, para começarmos a compreender um pouco mais esse crer, esta obra de Deus em nossas vidas. Que a partir do momento no qual nós cremos nele, Deus se responsabiliza de alguns fatores em nossa vida, ao qual nós não temos controle nenhum, e que Ele realiza simplesmente pela nossa fé nele, e nos torna algo diferente. Primeiramente Ele diz: olha, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Primeiro, Paulo, ele direciona a característica da morte espiritual para os gentios. Ele mostra: olha, vocês não conheciam nada do Deus verdadeiro, vocês não conheciam coisa alguma dele, vocês estavam sem Deus no mundo, vocês estavam distante do concerto das alianças, vocês estavam distantes das promessas de Deus, não conheciam nada dele, e por natureza, filhos da ira. Por natureza, filhos da ira. Automaticamente isso nos faz pensar que estar morto em ofensas e pecados, estar distante de Deus, estar longe de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, de crer nele para ter vida, é um caminho de destruição. Realmente é um caminho de destruição. É um caminho que não tem volta, porque naturalmente o homem se distanciou de Deus, e vivendo na sua natureza humana, o homem está condenado. Então é necessário crer em Cristo Jesus para ser salvo, crer nele para ser restaurado, para ser renovado. Ele diz assim: nós estávamos realmente mortos, mas Deus nos vivificou, Deus nos deu vida a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e acreditamos nele. Não importa aonde isso aconteceu, quando isso aconteceu, de que forma que aconteceu, não importa
né, a sua posição social, a cor da sua pele, o seu sexo, a sua idade, não importa. Deus, Ele é tão misericordioso e longânimo que Ele alcança a todos em todo e qualquer lugar, em qualquer situação. Talvez, com o passar do tempo, e isso infelizmente acontece, é natural do crente, como eu tomo um verso que uma irmã que já partiu do Senhor falava, né? Crente velho que não se renova vira diabo. O povo ri comigo isso, né? Mas é verdade, irmãos. Ao passar do tempo, nós começamos a fazer diferenças. A gente às vezes vai numa outra igreja e já olha, nem lembra que é irmão em Cristo, já olha logo o status da pessoa, né? Já olhamos o exterior, a gente nem lembra do interior. Com o passar do tempo, infelizmente, nós cristãos acabamos perdendo a sensibilidade de reconhecermos em todos Cristo Jesus, em todos que já nasceram de novo, Cristo Jesus. Nós começamos a fazer diferenças. E por isso Paulo, nesse texto, ele diz: olha, se lembre, traga a sua memória da onde Deus te tirou. E Deus não faz diferença entre nós, ao ponto que ele ainda diz assim: olha, nós estávamos realmente mortos em ofensas e em pecados. Em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, o mundo está seguindo um caminho. Eu tenho o costume de dizer, eu já falei isso em mensagens anteriores, que Deus, Ele tem um plano global, e o mundo está seguindo nesse plano, nesse curso, e nada vai impedir o que Deus escreveu em sua palavra de se cumprir. Nada. Tudo que está na palavra do Senhor vai se cumprir, já está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. Nada vai impedir os planos de Deus para com esse mundo. Mas infelizmente, para quem está no mundo, o curso deste mundo é só destruição, é morte, é continuar em morte espiritual, é se distanciar de Deus cada vez mais. E é isso que infelizmente nós estamos vendo nos nossos dias, as pessoas se distanciando cada vez mais de Deus. E ele diz: o curso deste mundo, ele é segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. As pessoas não querem obedecer, infelizmente. As pessoas não querem seguir regras, as pessoas não têm o desejo de seguir, de ter verdadeiramente uma direção. As pessoas falam assim: não, eu não quero seguir a palavra de Deus, eu não quero ler a palavra de Deus, porque ela dita aquilo que eu tenho que fazer. Mas na verdade as pessoas estão debaixo de um jugo de desobediência e de pecado. A palavra de Deus é ela que verdadeiramente liberta. Jesus diz ali no Evangelho de João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ouvirdes a minha voz, sereis livres. E até hoje, irmãos, nós oramos pela igreja perseguida. E perceba, aprenda uma coisa: a grande maioria dos países que perseguem o Evangelho, que proíbem a leitura da palavra de Deus, é porque tem medo, porque a palavra de Deus liberta a pessoa, liberta a mente das pessoas. As pessoas começam a enxergar que elas não têm mais, não devem ter medo das coisas desse mundo. As pessoas que começam a ler a palavra de Deus começam a perceber que, primeiro, nós temos um reino melhor, nós temos preciosas e grandíssimas promessas em Cristo Jesus, nós temos
uma situação melhor, nós temos um rei melhor, nós temos um Deus que tem controle de todas as coisas. Então, os governos, sejam eles religiosos ou políticos, têm medo das pessoas entenderem que elas não dependem do governo, dependem de Deus. Qual é o governo que quer isso? Nenhum governo quer isso. O governo quer dominar as pessoas, impor o medo, a autoridade. Quando as pessoas leem o Evangelho e veem que através do Evangelho são libertas de todo medo e opressão, isso muda a vida das pessoas, muda a nossa condição. Por isso ele diz assim, aqui no versículo 3: é verdade, nós também andávamos segundo o desejo da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos também filhos da ira. Realmente nós éramos assim, nós engolíamos tudo o que a mídia oferecia para nós, e hoje nós temos a liberdade de fazer ou não fazer, de querer ou não querer. O que Paulo diz é: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a estar contente e feliz em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, passando bem ou passando necessidade. Eu aprendi com Deus a ser feliz. Mas hoje na sociedade, o que a sociedade vende é: olha, se você não trocar de carro, você não é feliz. Se você não ter aquela bolsa nova, você não é feliz. Se você não tiver aquele Pierre Cardin, você não é feliz. Você não é feliz se você não tiver uma caneta Montblanc. Você não é feliz se você não tiver uma casa do sonho. E tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira, porque a felicidade não é composta por aquilo que temos ou não temos. A felicidade está em Cristo Jesus, porque por Ele, para Ele e através dele são todas as coisas. Então, a partir do momento que o Evangelho entra na nossa vida, ele liberta o homem da sociedade. Incrível isso. Ele transforma o homem de tal maneira que o homem vive na sociedade de uma maneira diferente. Não estamos mais presos ao sistema. E é engraçado, né? Na década de 50, 60, que teve tanta luta aí para se fugir do sistema, movimento hippie e aquela coisa toda, e tudo sempre esteve na palavra de Deus. O povo procurando liberdade de expressão, isso e aquilo, mas a liberdade sempre esteve em Cristo Jesus, e está nele, e então, ser liberto do desejo da carne, da vontade da carne, dos pensamentos, viver nessa liberdade é algo impossível para o mundo, porque o mundo está debaixo de uma direção maligna que determina tudo o que eles querem e tudo o que eles podem fazer. Ditam a moda, ditam a política, ditam tudo. Mas para nós, diz aqui no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É de graça e pela graça. Mas não é uma graça barata, custou muito. Custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas é pela graça, simplesmente e totalmente pela fé. Pela fé. É pela fé que nós temos acesso a Deus. E ele ainda diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora eu quero te dizer, além de nos libertar de toda a amarração do sistema do mundo, também nos liberta da religião. Percebe? Jesus veio para fazer o serviço completo, nos libertar do sistema, seja ele político ou religioso. Por quê? Porque ele diz, olha, porque é pela graça, não é das obras, não é por obra, não é porque você dá o dízimo, eita, você não vai comprar Deus, não é porque você guarda o sábado, não é porque você foi batizado no Rio Jordão, ou não, não é por obra. Nós somos salvos pela graça, e totalmente de graça, pela fé. Não é porque você não come isso ou não come aquilo, não é porque você não bebe isso ou não bebe aquilo, isso não te faz melhor ou pior diante de Deus, é pela graça, a libertação é completa. Por isso ele diz assim, porque agora nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora sim, através do momento, logo após o momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, como Jesus fala a Nicodemos, como Jesus nos orienta e nos diz, falando a Nicodemos, olha, vos é necessário nascer de novo, para ver, para participar do reino de Deus, do reino dos céus. Ele diz, olha, é assim que nós somos criados em Cristo Jesus, nós nos tornamos como Ele, uma obra-prima. Todos nós somos iguais diante de Deus. Amém? Não importa, aquele nosso irmãozinho que está refugiado lá na Europa, que fugiu do Iraque, aquele nosso irmão que fugiu lá da Síria, aquele nosso irmão que está morando numa tenda porque a casa dele foi destruída. Hoje eu mostrei uma foto para a Rosa de uma igreja na Nigéria que foi totalmente destruída. A igreja não tem teto, não tem uma outra parede, só tem uma parede de trás e outra lateral, os irmãos sentados nos blocos, cultuando a Deus. A igreja lotada, cheia, lotada a igreja, sem paredes, sem teto, sem banco para sentar. Deus os ama da mesma maneira que nos ama. Eles são os nossos irmãos da mesma forma, da mesma maneira. E isso é que é o diferencial. Não importa o que temos ou não temos, aonde estamos ou não, diante de Deus agora nós somos iguais, feituras do Senhor, somos criação dele. E ele diz, e logo após ele também criou em nós o desejo de realizar as boas obras, de praticarmos as boas obras. Esse é o diferencial. Jesus disse, olha, não vão reconhecer a minha pessoa em vocês porque vocês oram bonito. Não. Jesus não disse que nós seremos reconhecidos como cristãos porque nós pregamos bonito, ou porque nós nos vestimos de branco, ou porque usamos um peixinho na lapela ou atrás do nosso carro. Não é por isso que nós vamos ser reconhecidos como cristãos. Você vai ser reconhecido como cristão pelo amor que você tem às pessoas, pelo amor, pela compaixão. É assim que você vai ser reconhecido. Não é pela sua forma de vestir. E aqui eu lembro várias situações, minha esposa com a minha cunhada chegando numa igreja, e o cara olha assim, você está vendo um culto?
Aí chamou, entende essas aqui? Que é isso? Entende? Não é pela nossa roupa, não é por ter ou não ter, mas é pelo amor de Deus que transborda no nosso coração. Sabe, vamos reconhecer que nós somos cristãos quando nós atendemos aquela pessoa que vem bêbada na igreja. Tudo bem, alguns irmãos falaram que já olha para o Marcelo e fala: ô Marcelo, é o seu ministério. Amém. Vão reconhecer que nós somos cristãos mesmo quando a gente não tem tanto assim, a gente divide aquilo que a gente tem. A gente abre mão. Nós não estamos apegados àquilo que temos, mas nós estamos mais preocupados com aquilo que somos. Eu ouvi esses dias atrás uma mensagem de um batista, já pastor de certa idade, eu não vou lembrar o nome, me esqueci do nome, mas se que eu lembrar, eu vou fazer jus àquilo que ele falou. Ele estava pregando ele mudou, né, de residência, foi bem para o norte, né, do Brasil, e poucas pessoas sabiam que ele era pastor por causa do trabalho secular dele e tudo, e ele começou a evangelizar as pessoas, e uma pessoa do bairro acabou descobrindo que ele era pastor, não porque ele escondia isso, não, de forma nenhuma, mas porque ele tinha tantos outros afazeres, e tanto que ele falava do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, que esse dono da vendinha descobriu que ele era pastor, e aí já mudou, começou a tratar ele de uma maneira diferente, porque num certo dia ele chegou na venda, logo de manhã, e ele tinha acabado de abrir a venda, e ele chegou lá para comprar pão, e o dono da venda olhou para ele e falou assim: quero que tu saiba que eu sou devoto de São Benedito. Ele falou: ah, tudo bem. E ele percebeu já, né? Aí ele chega para ele e fala assim: mas você é devoto ou é seguidor? Aí o dono da venda vai assim: mas qual que é a diferença? Ele falou: não, tem toda a diferença. O devoto, ele fala do santo, ele ensina do santo, ele procura prosélitos, né, para adorar o santo, mas fica só nisso. O seguidor faz tudo aquilo que o santo fazia. Ele fala assim: se eu não estou enganado, o senhor deve conhecer São Benedito melhor que eu, mas ele era uma pessoa altruísta. Por exemplo, se uma pessoa entrasse agora aqui no seu comércio e não tivesse dinheiro para comprar, ele fala: não, pode levar, não tem problema, não precisa me pagar. Aí o dono da vendinha fala assim: você falou algo certo agora, eu preciso repensar se eu sou devoto ou se eu sou seguidor. E aí o pastor saiu todo feliz de dentro da vendinha, entrou no carro, e aí Deus fala no coração dele: e tu, meu filho, é devoto ou é meu seguidor? É isso que a gente tem que pensar muitas vezes, se somos devotos ou se somos seguidores realmente. Porque devoto hoje em dia está assim, mesmo dentro da igreja evangélica, está cheio de devoto. Usa cruzinha, usa peixinho, aí isso e aquilo, se veste igual crente, é devoto, usa até a Bíblia debaixo do braço, mas não segue, não é seguidor, é só devoto. Então precisamos ser seguidores. Ele continua aqui e ele ainda diz: olha, nós somos uma obra-prima. Por isso, no versículo 11 ele diz: olha, portanto, lembrai-vos que em outro tempo todos nós éramos gentios na carne. Gentios na carne. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos, sem Deus no mundo. Não é porque agora
estamos próximos da comunidade de Israel, espiritualmente falando, somos enxertados na videira verdadeira. Então, espiritualmente, estamos enxertados na comunidade de Israel, né? Estamos agora no concerto, na nova aliança, e agora temos esperança e temos Deus. Isso não nos faz melhor do que as pessoas que estão no mundo. Por isso que ele fala: olha, se lembre-se que nós fomos tirados também desse meio. Por que ele pede para que venhamos nos lembrar? Para que não venhamos permitir que o orgulho venha nos derrubar, mas que possamos viver realmente o cristianismo puro e simples. Puro e simples. E ele diz: porque agora em Cristo Jesus somos nova criatura. Em Cristo Jesus nascemos de novo. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, Ele é a nossa paz. Nós nos achegamos a Ele. Toda a inimizade com Deus foi desfeita. Somos agora um novo homem, uma nova pessoa. Temos agora uma nova personalidade. É o que Paulo diz. O que Paulo diz é que a palavra de Deus, trabalhando no nosso coração, vai nos moldar numa nova personalidade, vai nos mudar, vai nos fazer novos, dia após dia. É isso que faz a diferença na nossa vida, é isso que muda a nossa vida. Ele diz: olha, nós fomos reconciliados com Deus, temos agora acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e agora somos da família de Deus. Temos tudo isso a nosso favor. E olha que é bastante coisa, irmãos. Veja, ele faz um contraste. Antes estávamos longe, mergulhados no pecado. Antes estávamos sendo dirigidos pela carne, os nossos pensamentos neste mundo. Não tínhamos esperança, éramos ateus. E observe, ele diz: estávamos sem Deus no mundo, mesmo adorando outros deuses, mas estávamos sem Deus. Não tínhamos o verdadeiro Deus. Mas agora ele diz: agora não, somos novos, refeitos em Cristo Jesus, reconciliados com Deus, temos acesso ao Pai, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E por fim ele diz algo que é de suma importância. Ele diz: tudo isso nos foi concedido através da graça. Mas não fica só aí. Ele diz: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício que somos nós, edifícios de Deus, bem ajustados em Cristo Jesus, crescemos, estamos em crescimento espiritual, para templo santo do Senhor. E ele diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, preste atenção, isso é muito importante. Aqui não é o único texto que fala que nós somos edifícios de Deus. Temos outros textos no qual Paulo diz: olha, nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus, somos casa de Deus. Jesus mesmo nos diz que a nossa vida espiritual é como uma casa que é construída ou sobre a rocha ou sobre a areia. Enfim, nós estamos em constante construção. Construção, irmão? Construção. Estamos aí edificando, colocando bloco sobre bloco, né? Estamos fundamentando. Perceba, ele diz que estamos fundamentados. Tem que ter uma fundação, tem que ter um alicerce. O alicerce é o que? O alicerce está
no que os apóstolos escreveram, o Evangelho, as cartas, as epístolas, e no que os profetas escreveram, tudo que está no Antigo Testamento, na primeira aliança. Então, a Bíblia é o nosso fundamento, é a fundação da nossa vida espiritual. E como nós comentamos no início, falamos no início dessa mensagem, o diabo tem medo de uma única coisa: ele só teme aqueles que conhecem a palavra de Deus. O sistema aí fora só tem medo daqueles que conhecem a palavra de Deus. E quando eu digo conhecer a palavra de Deus, é conhecê-la todo, não simplesmente alguns versículos que você gosta e tem de cor na sua cabeça, não simplesmente algumas passagens selecionadas, não, mas quando você tem toda a palavra na sua vida. Por isso é imprescindível que pelo menos uma vez por ano você leia toda a Bíblia. Pelo menos uma vez por ano você leia toda a Bíblia. O Novo Testamento, então, pelo menos várias vezes no ano. Porque se nós não lermos a palavra de Deus, Deus não vai fazer nada na nossa vida e nós não vamos crescer. Veja, ele diz aqui que o nosso crescimento só está atrelado se estivermos bem ajustados a Cristo Jesus. Esse ajuste só se dá com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Vou utilizar de uma frase do fundador da missão Portas Abertas, que ele disse: é vergonhoso nós termos a nossa Bíblia na estante e não lermos ela, sabendo que os profetas morreram por causa dessa palavra, os apóstolos morreram por causa dessa palavra, os cristãos no início da igreja deram a sua vida por causa dessa palavra, milhões de irmãos deram a vida por causa da palavra no decorrer de todos os anos, e hoje nós temos a liberdade de ler a palavra e não lemos. É vergonhoso para nós. Mas eu digo mais, eu digo que todo esse desvio de conduta cristão que está acontecendo hoje na igreja evangélica do Brasil só acontece porque o povo não lê a Bíblia. O povo é ignorante em relação à palavra. Porque se esse povo que está aí fora, ou que está espalhado em várias igrejas do nosso país, que faz um monte de coisa que não está na Bíblia, lesse a Bíblia, eu tenho que te dizer, muita igreja por aí iria fechar. Muita gente ia se assustar com o que ia ler, ia ver que o seu procedimento não condiz com aquilo que está na palavra de Deus, mas também ia perceber que ela não está sob nenhum jugo, nenhum domínio do sistema aí fora, e nem sobre nenhum domínio religioso. O único jugo que nós temos é o de Jesus, o qual Jesus diz ali no livro de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, e eu sou manso. Então, é este o jugo que nós temos, o jugo da palavra de Deus sobre a nossa vida, de praticarmos aquilo que está na palavra de Deus.
E o nosso crescimento só está condicionado, só está atrelado o quanto nós conhecemos da palavra de Deus. Então, os nossos problemas, o nosso maior problema é não conhecer a palavra de Deus. É não conhecê-la. Porque o restante, tudo, Ele já fez por cada um de nós. Jesus já fez. Não é por nossa obra, nem pela nossa vontade, nem pelo nosso querer. Tudo Ele já fez por cada um de nós. Fomos vivificados. Termino com os 2 versículos. O primeiro versículo diz, de Efésios capítulo 2: e fomos vivificados, estando ainda nós mortos em pecados e ofensas. E termino com o que nós lemos também no Evangelho de João capítulo 6, quando Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer em mim, crer em Cristo Jesus, ser vivificado e verdadeiramente viver o Evangelho, viver na liberdade ao qual nós fomos colocados como filhos de Deus. Lembre-se, gostei da frase do pastor lá: somos devoto ou somos seguidor? Verdade, o seguidor tem que conhecer, o devoto não precisa conhecer, o seguidor precisa. Temos que ser seguidores de Cristo Jesus. Amém?